Olá, meus queridos e minhas queridas. Se você acompanha as redes sociais da Cri Yoga, deve estar pensando: eu já vi essa menina e essa voz em algum lugar. Pois muito que bem. Eu sou a Lorena, eu sou Criavan, atualmente eu moro em Curitiba. E no começo do ano, o Swami gentilmente me concedeu uma entrevista que foi muito bem recebida pela família da Cri Yoga. E hoje eu tô aqui porque eu recebi uma missão muito importante e muito linda que eu vou apresentar a vocês e acompanhar também na jornada de construção de um sonho. Um sonho que eu vou deixar para o Swami contar como que ele surgiu. O John também vai contar um pouquinho para vocês, mas antes, eu acho que a gente tem que voltar um pouquinho no tempo, e você vai voltar no tempo comigo. Antes da gente falar de expansão, a gente tem que falar primeiro da primeira sementinha que foi plantada aqui no Brasil da Kriya Yoga. E não tem como a gente falar de semente do começo da Kriya Yoga no Brasil sem falar com ele, John Baba. Primeiro, muito obrigada a vocês dois por esse momento tão Obrigado. especial que nós estamos vivendo aqui juntos. John, Ó, como é essa chegada da Kriya Yoga no Brasil? Como que você recebeu essa missão? Que ano que foi? Quando que o assunto Kriya Yoga chega, aterriza no Brasil? eu acho interessante, Lorena, que você fala em vamos voltar no tempo. Daí você pega o Baba Branca aqui para começar a falar. Mas tudo bem. A história com Kriya Yoga, minha história com Kriya Yoga é mais antiga ainda. Começou no ano 78 em Nova York. E naquela época, eu nunca poderia imaginar que um dia teria Ashram, Kriya Yoga e representação de Gurudev aqui no Brasil. Longe de mim pensar nisso. Em 98, na Sexta-feira Santa de 98, a gente estava morando em Brasília e o Gurudev ligou para mim. Falou, Babá, eu quero começar a expandir Kriya Yoga com um trabalho no Brasil. Você monta para mim? Como você recebeu essa Bem, ligação? eu falei, Babá, claro que eu faço, mas eu não sei como. E ele falou, com aquele voz dele, I will help you. Eu vou te ajudar. E era isso. Então corremos, na época era só eu e Marilena, e corremos para montar um salão e começar a fazer alguma divulgação nos jornais, porque não tinha cria aqui. Só tinha duas pessoas iniciadas no Brasil inteiro. Sim, 2 pessoas iniciadas no Brasil inteiro. Para você ver que tudo começa com uma sementinha. Posso contar uma história engraçada de quando o Guruji veio? Claro. É um comentário que meu filho Pedro também fez. No ano passado, quando tivemos um evento grande no SESC, e ele viu toda aquela multidão, ele virou e falou, mãe, e tudo isso começou com a ida para buscar ele num Fiat Uno Mille pequeno? Então eu vou contar essa história para vocês. Estava chegando o Guruji, que eu conheci em 90, quando ele era Brahmachari Trilokidas, mas ele já era Swami, que eu vi ele em 96 também. E eu fui buscar ele e outro Swami, que não está mais, ah, que não tá mais vivo. Mas nosso carro era pequeno e era para ter 4 adultos e as malas atrás. Então, calculei, Já já imagino. estava bem entupido. Só que na ida, Marilena falou, mas na volta eu prometi uma carona para o Pedro, o nosso filho, e ele já era grandão. Tá bom, mas vamos pedir licença deles. Então, recebemos eles no aeroporto de Brasília e falei, babá, eu não chamei ele de Guruji na época, ele era Swami para Grananda, isso é outra história. Eu falei, babá, ah, podemos passar na escola para pegar nosso filho? Ele falou, claro, claro, a gente dá um jeito. Fomos até a escola, pegar Pedro,
E chegamos lá, e Pedro estava com um amigo dele, e mais um outro altão. Falou, mãe, eu prometi uma carona para o Haroldo. E o Guruji, na hora, falou, entra, entra, entra aqui. Então, nosso carrinho, Era um coração de mãe. estava todo mundo um em cima do outro, e Guruji de gargalhada, falando, isso é igual à Índia. Ele já gostou. Então, começamos com esse primeiro evento em Brasília. E daí, o Guruji voltou. O homem voltou e era só a gente. Você lembra quantas pessoas tinha nesse primeiro evento, John? Eu acho que era 70 pessoas, era grande. Nossa! Os dois swamis iniciando, dois yogacharyas. Mas depois começou diminuindo, como sempre, diminuindo, e nos eventos que a gente fazia em nossa casa. Daí tinha, no fim de semana, um grupo bom, talvez uns 15, 20 pessoas. O pessoal falou, você tem que ir na cidade, tem que ter outro dia, outra opção. E eu, tudo bem. Que dia é melhor para todo mundo? Quarta-feira, tudo bem. Que local? Outra casa. Ótimo. Então, naquele dia, as primeiras vezes, eu pegava quadros dos gurus, as velhinhas e a fita, porque eu não podia, eu não tinha autorização para guiar a meditação. Mas tinha uma fita. Tá bom, levei tudo ao local e montei tudo, esperei. Chegou a hora, nada, ninguém. Mas eu pensei, bem, meu compromisso era com os gurus. Então eu vou meditar. Eu não posso dizer para vocês quantas vezes isso aconteceu. Porque o pessoal fala, não, aquele lugar não é bom, é outro lugar. Não era o plano piloto. Não, tem que ser na Asa Sul. Para quem conhece Brasília, são distâncias. Mas tudo bem. Com o tempo, finalmente, um belo dia, fizemos numa escola e não chegou ninguém, então eu comecei a meditar. Bateu alguém na porta e abriu e falou, posso entrar? Eu falei, pode. Ele foi iniciado. Quando ele sentado, aí eu toquei a fita para ele. E ele voltou e falou para as pessoas, você sabe que ele está lá e ele está meditando. Então, aos poucos, começaram a aumentar, mas não muito, tipo 5 pessoas. Foi pequeno, começando em Brasília. Primeiro ano foi, e Marilena, que era de São Paulo, ela falou, sabe uma coisa, a gente tem que ir para São Paulo. Então, no próximo ano, ela foi para São Paulo, ela organizou tudo, e fizemos o primeiro evento em São Paulo, na Casa das Rosas, na Paulista. E uma casa de uma pessoa que cedeu para a gente e começou. Então, aos poucos, CRIA foi expandindo. Primeiro foi a sede, foi Brasília, e depois São Paulo. Bem. John, mas em um ano, o máximo que vocês conseguiram foi 5 pessoas. Não, que vieram regularmente. 5 pessoas. Sim, 5, 6, 7, depende. Era pouca gente. Mas isso não é importante. O importante é continuar. Lembra que... Lembra a história de Tiago na Bíblia? Quando Deus manda ele... Quando Deus não, né? Quando Jesus fala com ele para espalhar a palavra ali pelo caminho de Santiago de Compostela, que é um dos motivos, e ele tenta falar com as pessoas e ele vira para, né, e fala assim, mas ninguém está me ouvindo, as pessoas não querem me ouvir, para que você me mandou para cá? E ele só fala, né, persista, tenha fé, até é uma história muito bonita também, e você contando me lembra muito essa história dele, né? Mantenha o seu compromisso com os gurus. Você que foi para o caminho de Compostela, você sabe disso. Eu não conhecia essa história. Exatamente. O importante é a gente tem que fazer nosso trabalho e deixar os resultados para os gurus. A gente nunca deve pensar nos resultados sobre quantidade de pessoas. Isso é muito coisa de nosso mundo. Os gurus sabem o que estão fazendo. Mas para você lançar uma fogueira, tem que começar com uma faísca. E agora a CRIA expandiu muito. Naquela época, em Brasília, eu não podia imaginar, falando do sonho, eu não podia sonhar que hoje teria tudo isso. Entre você fazer essa primeira reunião
de todas, lá em Brasília, e ter o ashram aqui em São Paulo, igual todo mundo conhece, as pessoas adoram ver quanto tempo levou essa semente sendo regada, cuidada, Claro. para que esse ashram fosse possível. Porque Quantos anos? pensa bem, durante esses anos, esse ashram foi 2015, eu vou deixar a Swamiji falar sobre os vários ashrams, mas eu sempre sentia que o Guruji vinha plantando semente de Gurudev por toda parte. E os outros yogacharyas que vieram, Atmavidyananda, já veio Bhadrayuva, né? A Tessura já veio, plantando sementes de Gurudev. Depois que você planta, tem que cuidar. Então, cuidando o melhor possível, depois ter a colheita. Então, eu sinto que agora estamos entrando nessa fase. É uma fase diferente. Então, eu vou passar a palavra para o Swamiji, para ele falar o que aconteceu entre começar em São Paulo e ter ashram. Como que surge, Swami, agora passando para você, o John fez esse trabalho indo corajoso, confiou no guru e começou esse trabalho. Então, assim, o John é a nossa pedra filosofal aqui da Kriya Yoga, tem que ser sempre reverenciado. E aí a gente conquista o ashram de São Paulo. Em que contexto surge esse ashram? Não sei se todo mundo sabe da história, né? Sim. Ah. Faz ao vivo. Depois você vai editar. Não, vai aparecer tudo, John. Sem corte. Bom, pelo que vocês viram, eu peguei só a parte boa. João Baba ralou, fez todo o trabalho e eu só vim aqui para desfrutar do ashram aí. Essa é a ideia. Bom, desse período que começou o starting com John Baba e Marilena Ma, depois essa vinda para São Paulo, foi em 2000, né? Sim. Em 2000. Em 2000 começou aqui as sementes em São Paulo. Então, se a gente for ver, foram 26 anos. Então, foram 26 anos de cuidado, de continuar essas semeadura. E aí se uniram ao John Baba e a Marilena Ma um monte de voluntários amorosos e dedicados que se prontificaram a seguir com esse trabalho amoroso e a expandir esse trabalho amoroso. Então, dessa semente aqui em São Paulo até hoje, esse trabalho foi levado por centenas de mãos e corações e cabeças e pés para que ele crescesse, e ele foi tomando uma forma, e essa forma começou a atrair um pouco mais também a atenção do Guruji e do Instituto. Então, os programas começaram a ser mais frequentes. E quanto tinha aqui? Não tinha um ashram, né? Esse ashram foi... O começo do ashram foi em 2012. Então, de 12 anos... Como é que fazia? Era alugar. Aonde nós vamos fazer? Aí alugava... Tinha um hotel que era muito... A gente sempre fazia, que chamava Matsubara. Então, tinham vários hotéis ou lugares, casas, que a gente ia fazendo. Ia migrando. Não tinha um local. E a ideia desse local já tinha sido plantada, acho que, se eu não me engano, desde 2005. Esse pedido e essa vontade. E aí ele começou a se concretizar um pouquinho mais para frente. Então, com esse movimento todo, nesse movimento eu fui iniciado em 2005. E aí, em 2009, eu decidi seguir esse caminho monástico. Então, eu fui morar entre Estados Unidos e Índia e fiquei por lá, com a certeza absoluta que eu nunca mais ia voltar para o Brasil. Bom, a certeza estava bem querida mesmo. Essa era a minha convicção. Eu falava, tá tudo certo agora. Eu vou viver aqui no Índia. Só indo, né, João? O Gurudev assim, aham. E aí, meu período de renúncia durou menos de 3 anos. E aí, no começo de 2012, veio essa notícia do Guruji, fala, agora
nós vamos ter um Asha no Brasil e você vai voltar. E não tinha nada aqui, assim, Tinha, nada definido não, tinha esse movimento todo de querer um espaço. estrutural de querer. E aí, esses voluntários, eles ajudaram nessa estruturação desse primeiro lugar, desse primeiro ashram, que foi em Mogi das Cruzes, em 2012. Então, eu ainda era um brahmachari, um noviço. Então, em outubro de 2012, eu acho que foi dia 1º ou 2 de outubro, a gente veio, os monásticos vieram pela primeira vez no Brasil para se estabelecer. Então, nós viemos para Mogi e a gente começou a viver aqui. Então, até 2012, os eventos e todos eram coordenados, eram dirigidos pelos voluntários e os professores ou os monges vinham para fazer programa. E a partir de 2012, o Brasil agora tinha um ashram temporário, numa casa alugada, para que os residentes desse ashram pudessem apoiar melhor o Brasil, porque ele estava num processo de expansão muito grande. Pode falar. Eu só queria comentar uma coisa. É bom a gente lembrar uma pessoa muito importante durante toda essa fase, em São Paulo especificamente, foi Clemir Mann. Ela fez um trabalho maravilhoso, organizando os eventos, pessoas vindo, tudo isso. Então, e ela foi o líder de centro aqui e Por mais de 20 anos. mais de 20 anos. Ela, não é que ela foi, ela é o pilar da organização. Sim. Então, pelo esforço, o amor dela incondicional e entrega e sacrifício impensável, a CRIA pôde continuar a crescer, expandir e resultar no ashram. Grande parte é por esse trabalho dedicado dela, coordenando os Criavans. E aí esse ashram em Mogi tinha o intuito de nos abrigar por um período determinado enquanto a gente encontrasse uma propriedade rural em Mogi, em 2012. E aí começamos a procurar, só que a gente sentiu que naquela fase ainda não era oportuna para uma propriedade rural. E por ser em Mogi e a maioria dos criavans serem de São Paulo, Deslocamento. não estava tendo um efeito que a gente imaginava por lá. Eu estava em reclusão e feliz da vida, mas Meio natureza. depois de aproximadamente um ano, decidiu se mudar para São Paulo. Se Maomé não vai à montanha. A gente vai. Então, o nosso segundo ashram alugado foi no bairro da Saúde, bem pertinho do metrô. E era num vilarejinho, numa vilazinha. Só que a casa, ela parecia um aquário, ela não tinha janela, era uma coisa um pouquinho interessante. Exótica. Era um beco. Um beco sem saída para crioula que não combina muito bem. E aí, o pessoal se sentia meio sufocado naquela casa. Zero Era um expansão. E atrás da casa era um bairro um pouquinho mais simples. E aí tinha um boteco do lado com a parede. Então, de fim de semana, bombava a crioula. E cada palavra nova que eu aprendi, Meu Deus. então a gente decidiu mudar lá do beco sem saída. É aquele beco sem saída. E aí, no ano seguinte, em 2013, a gente mudou para esse. E aí, no 2014. E aí, no segundo semestre de 2014, a gente mudou para um outro ashram alugado na Praça da Árvore, que já era mais no alto, era completamente diferente. E aí a gente ficou lá por mais um ano, 2014 a 2015. Gente, que disposição para fazer mudança, hein, Sob? É uma mudança no. E continuaram com fé e fazendo feliz da vida. Fazendo né? feliz da vida e olhando, né? Buscando já o definitivo. E aí, nesse meio tempo, em 2014, mais para o final do ano, o Guruji apareceu no Brasil. Apareceu, eu digo, porque ele apareceu de surpresa. Ninguém sabia que o Guruji ia vir. Ligaram do Mother Center e falaram, tem alguns devotos antigos de Gurudev que estão vindo para o Brasil, será que vocês podiam buscar ele no aeroporto? Aí chegou lá, era o Guruji, no aeroporto com as malas. Só ele? Só ele. Só ele.
ele estava em silêncio. E aí ele veio, ficou com a gente lá no Ashram. E aí nessa estada dele, por coincidência, foi um momento que surgiu esse lugar onde a gente está. Coincidência. Sei. E aí ele se interessou por vir aqui, por conhecer, vir visitar. Em silêncio ele veio. Então veio ele, eu vim e um Yogacharya e um outro Swami. E aí ele passou uma meia hora aqui. Conversou com os proprietários, andou por uma meia hora, olhou, viu a estrutura e ele estava em silêncio. Mas aí quando ele saiu da propriedade depois dessa meia hora, 40 minutos, e entrou no carro, ele falou, aqui é o Ashram. Essa foi a expressão, não é? Eu gostei ou nada, ele falou, aqui é o Ashram. Nossa, chega a E arrepiar. para completar, Olha, chega a arrepiar. lá nos Estados Unidos, a gente estava lá, parte do conselho, a gente já estava morando em Miami. E Guruji deu a ordem, aqui tá bom, vocês podem ir procurar vários locais, né? Que isso foi até antes. E o pessoal mandava do Brasil para nós várias propostas, e uma casa, uma outro, e aí, continua procurando. Teve todo esse trabalho de buscar, mas ele falou uma vez, quando viu esse aqui, depois de ver, ele falou, é essa aí. Mas o pessoal de São Paulo, que não, vamos pegar mais alguns e vai ter mais escolha. O Guruji falou, tá bom, então vai procurar. Deu mais tempo, mais corda. Eu lembro uma reunião, chegou mais propostas. E o Guruji falou, eu não falei que o certo é aquele local? Vocês estão teimando, né? É lá. Eu já vi E tudo. mandamos essa mensagem aqui, é lá. Então, pronto. Mas eu não digo a brincadeira, mas o processo de ir buscando, né, é necessário também, né? Como estamos sentindo hoje. Essa coisa de é um trabalho que está trabalhando não só achar um lugar, mas trabalhando o devoto. Aham, com Para não certeza. desistir, para continuar, mas não é isso, mas é outro. E também para eliminar o ego, porque se é o lugar dos gurus, tem que ser deles, né? Nossa, não, eu não gostei do dono, eu não gostei da coisa. Não, 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 não. Tem que se ser oferecendo. Então, esse ashram foi assim. Eu estou falando da ótica que a gente tinha lá de Miami, né? Vendo acontecer aqui no Brasil, né? Como você percebeu? Sim. E que está acontecendo agora. E é bonito isso que vocês dois contam, porque eu acho que ele reforça algo para a gente, Criavan, que é muito importante, que é a fé no guru. Quando o Gurudev chegou e falou com você, esse é o momento, esse é o momento. Não significa que você não vai ter dificuldade, que vai ser tudo lindo, mas quando o Guru fala, confia, tenha fé nisso. Pode ser que demore 1 ano, pode ser que demore 20 anos, mas quando eles falam, eu acho assim, não sei, né? Mas eles não abrem a boca para falar qualquer coisa. Se ele sai do silêncio para falar é aqui, não importa. A palavra do guru é A palavra, exatamente. Então, isso reforça na gente que é Criavan essa fé no guru, né? Mantra mulan gurur vakyam. Cada palavra que sai da boca de um guru é um mantra. E aí nisso a gente ficou. Então, de 2012, daquele primeiro ashram em Mogi, a gente foi mexendo, pingando para lá e para cá, e chegou aqui. E aí a gente se estabeleceu nesse ashram em 2015. Olha só, gente, 98 para 2015, né? Como que tudo é um processo na vida. O próprio ashram representa essa metáfora de tudo na vida precisa ser de um processo, erros, acertos, tentativas, para você realmente chegar nesse lugar onde tudo se encaixa, né? Muito bonita a história. E isso é o intuito. Eu sempre vi isso quando o Gurudev falava. Usava termos orgânicos. Que nem o livro que o Guruji escreveu, o Jardinheiro Divino. Que o Gurudev, o propósito dele era que nós, como discípulos, nós somos como uma manga que está na árvore. Mais que a manga segura na árvore, deixa de ser aquela manga verde duro, né? E aos poucos, vai ficar maior, ter cor, é doce, é mole, né? Até que está pronto para cair da árvore. Todos os processos
que é feito, que a gente aprende em Kriya Yoga, é isso. Tudo tem seu tempo. E nós temos que simplesmente servir, fazer nosso melhor sempre. Mas os resultados, vamos deixar para os gurus. Todos esses processos faz parte da filosofia de Kriya Yoga, a maneira que é feito, né? Ou individualmente, ou com propriedade, ashram e coisas assim. Tudo é um processo mais orgânico, né? Ô, Swami, e qual que foi o impacto de vocês terem esse ashram na expansão da Kriyoga? O que mudou depois de ter esse espaço aqui? O que acontece é que os programas aqui no Brasil eram completamente dependentes de alguém de fora para acontecer. E aí, com essa vinda de um monastério para o Brasil e a residência monástica aqui, essa facilidade aumentou, essa dinâmica mudou. Porque agora tinham residentes que podiam fazer programa. Inicialmente, não eu, mas os outros vinham, sempre tinha um monge que morava aqui comigo. Então, essa dinâmica mudou. E aí, esse processo de expansão agora acelerou. Então, o preparo da terra, as sementes, e agora veio para acelerar o processo. Então, o crescimento a partir do ashram, por causa dessa dinâmica facilitada, começou a aumentar bastante. Então, a gente tinha no começo, primeiro foi um centro só, que era Brasília. Depois virou Brasília em São Paulo por vários anos, vários. E aí depois veio alguns outros centros que começaram a surgir. Então, em 2018, a gente já tinha 9 centros de cria no Brasil. Funcionais, dinâmicos. E aí em 2018 veio o Guruji e falou assim, vamos expandir, vamos crescer. Eu quero um planejamento agora, daqui para 5 anos, com o aumento de número de criavans, aumento de número de centros, aumento de número de instrutores, aumento, assim, um negócio detalhado. Eu vou para os Himalaias. Eu vou para os Himalaias. E aí, a gente começou a projetar e trabalhar e se esforçar nisso, motivar os centros. E aí, o John Baba voltou para a história, porque nesse negócio todo de expansão, o Guruji jogou ele de volta para o Brasil. Vem cá. Foi com um docinho. Ele não falou, vai lá e vai ajudar o Ashra, nem nada. O John Baba arrumou um emprego bom aqui no Brasil. Então, ele foi atraído com um docinho para mudar para cá. Não tinha nem como falar não. Mas era só uma estratégia para ele se enroscar de novo com a gente. E aí, com a vinda de John Baba, com essa dinâmica estabelecida do Ashram, essa proporção tomou uma forma muito diferente. Então, a gente começou a crescer, e hoje a gente tem mais de 40 centros. Nossa, de 2018 para cá... No Brasil, entre centros e grupos. Então, esses núcleos de cria pelo Brasil são aproximadamente 40. E só para o pessoal que está assistindo ter uma ideia, a gente foi lá do John de 5 pessoas meditando em 98 para quantos iniciados hoje? Agora a Kriya Yoga tem aproximadamente, no Brasil, mais 7.000. É muita coisa. E não esquece de daqui, a gente serve também a Argentina, Colômbia, Peru, Equador, outras partes. O Brasil é a referência. O Brasil, durante a pandemia, por entenderem ser uma coisa facilitadora, talvez por causa da proximidade de língua e também territorial, eles designaram o Brasil como o centro, ou acham, coordenador de todas as atividades da América Latina. Atualmente, 9 países. Então, além das atividades, as atividades internas do ashram, das atividades externas ao ashram nos centros do Brasil, existem também, sob a responsabilidade do ashram, a responsabilidade do John Baba, a América Latina. São 9 países. Quem diria, hein, John Baba? Quem mandou ele? Foi a culpa dele. A culpa é sua, a energia primordial foi sua. A culpa é sua. Eu não tenho muitas palavras para isso, mas de vez em quando eu paro para pensar. Meu Deus, como o divino é maravilhoso.
Ele já tem. Nós na vida, a gente fica ansioso, preocupado, todos nós, né? Como é que vamos fazer? Limitado, Como é que né? vamos fazer? Sem lembrar que existe uma força maior guiando. Quando a gente entra nessa força, inocente, mais reverente, mais humilde, entra nessa força daí a gente deixa ela acontecer. Então, a nossa obrigação é só fazer o nosso melhor. Não estou falando de ficar sentado no sofá fazer nada. Tem que fazer o nosso melhor. Mas os resultados, deixa para eles resolver. E, John, como você se sente vendo que você teve tempo de viver e ver tudo isso acontecer, né? Assim, para você, sabe quando você olha para o John que estava meditando sozinho lá em Brasília para hoje, assim, a gente está falando de quase 15 mil pessoas, centros na América Latina, um ashram aqui no Brasil. Qual o sentimento te traz? O sentimento é de gratidão para o Gurudev. Eu agradeço o Gurudev todo dia. Lembra que ele deixou o corpo em 2002. Uhum. A gente, inclusive, estava na Mahasamadhi dele. Porque ele falou, vem para Miami. Nós pensamos que ele ia viver 100 anos. Mas não. Fomos lá em 2001 e ele deixou o corpo em 2002. A partir daquele momento, eu penso sempre em Guruji. Naquele última exalação de Gurudev, Guruji herdou uma organização internacional com tantas mil pessoas, com tantos mil problemas também, Uhum. de um momento para outro. Daí levou o corpo para Gurudev para a Índia. Quando eu vejo toda essa história maior, eu sinto extremamente grato que poderia participar alguma coisa nisso. Mas a força é deles. Ainda, pessoal, que nem sexta-feira eu vou falar com os meninos, ele quer saber como é que era o Gurudev. Eu estou vendo que eu sou o velho da... Mas Quer saber da história? é o Gurudev que estava conduzindo isso. Eu sempre falo que o Guruji é o semeador dos sementes de Gurudev. Está por toda parte. E o Guruji é o nosso maior exemplo de o que é ser um discípulo. Nós sabemos ele como o grande mestre que ele é. Mas ele, no intuito do Guruji, ele é um discípulo. Tudo que ele faz é para o Baba. Todo livro que ele lança é no dia do aniversário de Gurudev. Escreve, é para o Baba. Todas as coisas que ele faz é dedicado ao Baba. Se nós podemos aprender alguma coisa, é isso. Nossa dedicação e fé e devoção é uma força. E é a força deles, que a gente entra nessa força. Daí podemos ter uma vida mais plena, mais útil, né? E sempre tendo cuidado para não deixar o ego da gente entrar no meio. Você me falou, John, você que estava no começo. O momento que eu penso que, puxa vida, eu comecei. Besteira, eu não fiz nada. Eu obedeci meu guru. Só. Sempre lembra que a força é deles. A força é deles. Por mais que a gente medita, que é muito importante entrar nesse circuito, e faz, nós estamos servindo. E uma vida de serviço diz tudo, né? Bom, agora chega de suspense, gente. A gente está contando um pouco da história, falando dos grandes marcos, e agora, Swami, a gente está muito próximo de viver um novo momento, acredito que histórico, muito lindo, para a Kriya Yoga. E eu queria que você... Eu não vou nem falar o que é, vou deixar você falar e você contar essa novidade para as pessoas, o que vem por aí. Bom, nesse contexto eu estava pensando em algumas afirmações do Guruji. Em 2016 foi a primeira vez que eu lembro de ter ouvido isso da boca dele. Aqui no Asha, na celebração do aniversário. Ele falou: a América do Sul, ele falou América do Sul e Brasil também, é uma terra muito fértil. O que for semeado vai nascer. O que for plantado vai nascer. E ele repetiu isso em algumas outras vezes.
Depois do estabelecimento do ashram, chegou uma proposta de um Criavan em 2013, acho logo no comecinho, de doar uma propriedade rural para a gente. E aí a gente foi visitar, parecia algo interessante, mas não deu, naquele momento, o clique, a liga. Mas essa ideia ficou um pouquinho no ar. Há 2 anos atrás, a gente retomou esse processo dessa doação. Ele veio à tona de novo. E aí o Guruji demonstrou um interesse maior por esse tema. Então, há 2 anos atrás, no programa de outubro, a gente estava lá no Colégio Madre Paula, que é grande, aquele pátio estava abarrotado, já não cabia mais gente. E ele falou assim, por que não ter um espaço maior onde a gente pode acomodar todo mundo? E por que não aumentar o número de pessoas? Eu espero que no próximo ano não caiba aqui. E que a gente tenha um espaço para poder abrigar toda a nossa família que cresce. Então, ele lançou um desafio, lançou algo. E aí, a gente continuou seguindo nisso, mas de uma maneira, assim, informal. Não era um foco. E aí, no ano passado, no mesmo outubro, e aí ele falou aí de uma maneira mais explícita e aberta. Ele falou, eu tenho um sonho. Ele usou essas palavras? Eu tenho um sonho. E o meu sonho é que o Brasil tenha um ashram rural. Um ashram onde realmente a gente pode reunir a nossa família. Um ashram onde a gente pode celebrar e expandir e reunir dessa maneira grandiosa como tem acontecido e como a gente precisa. Então, onde a gente possa ter natureza, onde a gente possa cultivar. Então, foi uma expressão direta e pública desse sonho dele. E ele falou, esse é o meu sonho. E agora, se vocês quiserem, cabe a vocês realizá-lo. Nossa. Desafio dado. Então, foi... E aí, a partir dessa expressão de um desejo do Guruji, uma coisa é, no ato de expressar, já aconteceu. Bom, olhando o nosso retrospecto aqui, a história que a gente contou, vocês já sabem que se ele expressou, Já foi. tempo para eles nem não existe, o tempo é uma coisa nossa. E aí o nosso papel agora Aí- é de se mexer, de ir para lá e para cá, e de pesquisar e de buscar, só para encontrar O sonho. o sonho dele. E já está em algum lugar. O sonho dele já está manifestado em algum lugar. O nosso papel como voluntários e como discípulos dele é só se esforçar, se unir, se integrar, organizar para encontrar onde está materializado esse sonho. E essa é a etapa onde a gente está. Então, nós temos um novo momento de expansão, que é um ashram rural que, só de ser o sonho do Guruji, eu não sabia dessa frase dele, mas eu comecei falando que é um sonho lindo, um momento histórico que a gente vai viver. Mas isso me desencadeia várias perguntas, Swami, porque eu fui iniciada aqui em São Paulo, entendeu? Toda vez que eu estou em São Paulo, eu tento dar uma passada aqui para vir meditar, nem que seja sozinha. Aqui é um ambiente que todo mundo chega e sente bem. Então, assim, para a gente já não ter desespero, vai acabar o ashram de São Paulo? Esse aqui é o nosso ashram fundação, é o nosso ashram mãe, onde o Guruji pôs os pés e onde o Guruji se estabeleceu. Um ashram é um local onde o Guru vive, é a presença dele. Então esse ashram vai continuar. Ele é o apoio, ele é a raiz daqui. Então ele vai seguir. Então, a gente não está falando de substituição, a gente está falando de expansão. Expansão. Mas qual que é a diferença, quais serão essas diferenças entre o ashram rural e o ashram aqui em São Paulo? O que vai diferenciar um do outro? Qual que é a proposta que vocês têm, né? O projeto? A ideia, porque assim, acho que a maioria das pessoas já conhece esse ashram, ele tem as suas limitações. Por Vocês até localização. tentaram expandir, É. mas... A gente vai fazendo puxadinho aqui, ali, dando uma ajustada, mas chega uma hora que não dá. Mas essa limitação estrutural, ela não corresponde ao nosso crescimento
de pessoas, de atividades. Problema Então, bom, né? é um ótimo problema. Então, a primeira coisa é que a gente precisa de espaço para abrigar nossa família, especialmente em eventos grandes, de vinda de Guruji, de retiros, até mesmo de iniciações. Ele já está começando a ficar um pouquinho compacto, assim, estilo Índia. Então, a primeira coisa é ter um espaço maior, para abrigar mais pessoas, para dar mais conforto para as pessoas. E uma outra perspectiva é o aspecto natural. A gente tem árvores lindas, tem passarinhos aqui, tem abelhas, mas a gente está no meio de uma cidade. Sim. Então, Rota do aeroporto, inclusive. claro, ainda um fator, de alguma maneira, limitante nessa experiência. Mas uma propriedade rural, onde você talvez tenha uma parte de floresta, onde você tenha um rio ou um lago, onde você tenha esse silêncio da natureza, onde você tem essa possibilidade de permanecer nesse ambiente mais imerso, faz toda a diferença. Então, não é só o tamanho ou o volume, mas são as possibilidades que uma propriedade rural vai permitir e oferecer para esse nosso crescimento também, para esse nosso aprofundamento no que a gente vem fazendo. Mas quando você fala de rural, só para a gente dimensionar, assim, que quando vocês falam de rural, é muito rural? Vocês têm alguma perspectiva de ser algum tempo de São Paulo, outro estado? Vocês já têm alguns critérios definidos para as pessoas já pensarem em se organizar? A ideia é que ele esteja próximo da cidade de São Paulo e acessível, porque assim, a maioria dos criavãs ainda estão concentrados em São Paulo. Uhum. Então, para uma manutenção de um lugar desse, Sim. uma coordenação e um apoio, a gente vai precisar de várias mãos. Uhum. Então, a ideia é que ele seja próximo, não mais do que 100 quilômetros de São Paulo, para o interior de São Paulo. E, idealmente, que ele tenha um acesso facilitado de aeroporto, para que as pessoas que venham de fora, de outros países, de outras cidades, tenham essa acessibilidade facilitada. Então, existem esses planos, esses pontos para que a gente direcione melhor a nossa busca. Então, a ideia é essa, que a gente tenha algo próximo a São Paulo, mas que seja fora de São Paulo, não a realidade de São Paulo, entendeu? Sim. E aí a gente, desdobrando um pouco isso, aqui o ashram vai continuar funcionando normalmente, as satsangas, as meditações de domingo, não muda a programação daqui. Sim. Se eu não for transferido para os Himalaias, Vamos rezar para as atividades continuam normal. normais, então isso não muda nada. Tudo continua normal aqui. Pode falar. Não. E a ideia a gente vai ter 2 ashrams funcionando simultaneamente, coexistindo. Mas o ashram rural, ele vai funcionar 24 horas? Ou ele é específico para fazer o retiro, para fazer algum programa? Como é que vai ser esse acesso para os criavãs? Isso são, claro, planos que a gente precisa Iniciais. concretizar e realmente estabelecer, mas quando a gente fala num conceito de ashram é aberto. Não é uma coisa pontual, a gente não vai ter um espaço para eventos. É um ashram. E ashram tem alguns significados. Primeiro, ashram significa abrigo ou refúgio para todos. Então é a casa de todos. E uma outra coisa, ashram significa que um monástico precisa viver. O ashram está associado diretamente a um monástico vivendo lá. Então, provavelmente a gente vai ter um monástico também vivendo nessa propriedade e ela vai estar sempre aberta. Essa é a ideia. Então, as pessoas podem... Eu quero passar 2 dias em silêncio e meditando na natureza. É para isso. Eu quero ir lá e passar um fim de semana com a minha família meditando e servindo e interagindo. É para isso. Então, a ideia é para que ele esteja aberto e ele tenha uma funcionalidade múltipla. Ele vai ter uma possibilidade de muitas atividades que talvez aqui a gente não tenha. Uhum. Conscientização ambiental ou conscientização também dessa parte de cultivo, de cultura, contato com a terra. Já vamos pensar nos programas kids para as crianças Então, cantarem. Nossa. As possibilidades de uma propriedade rural aumentam muito. Então, é um grande passo e esse passo tem que ser dado coletivamente. Não é um
você é de laranja, não é o John Baba, mas é a nossa família cria que está sendo convidada para a realização desse desejo do Guruji. Ele tem um sonho, não é? Ele falou, Swamiji, eu tenho um sonho, John Baba, eu tenho um sonho, vai fazer. Ele falou isso na frente de 300 pessoas. E ao vivo, online, vocês devem realizar o meu sonho. Então, esse é um desafio, esse é um sonho, e essa é uma oportunidade de a gente integrar mais a nossa família. E com essa integração para o propósito de realizar o sonho do Guru, é a oportunidade de a gente sentir mais essa presença divina nos nossos corações. Então, é um momento lindo e único que agora a nossa família brasileira e família latina está passando. Então, a gente tem que aproveitar isso da melhor maneira possível para que esses resultados floresçam. Acho que a gente, considerando o que o John falou, o que você está falando, a gente tem, na verdade, uma excelente oportunidade de servir o nosso guru. Se ele falou o sonho dele, a gente tem a chance de ser um sonho de todos nós. Todos nós vamos viver e materializar esse sonho juntos. Então, acho que é um momento muito lindo. Eu estou muito honrada de fazer parte desse momento. Acho que você, Sônia, eu queria que você falasse um pouco, porque eu sei que o pessoal da América Latina assiste também muito, acompanha muitas atividades aqui no Brasil. O quanto esse espaço também é para eles, né? Não é uma coisa do ashram, não é que o Brasil foi escolhido para ter o ashram rural, né? Assim, é mais nesse sentido de família cria para além das fronteiras, né? Sim. Tem uma expressão sânscrita que fala Vasudeva Kutumbakam. O universo inteiro é minha família. Então, o que é praticar Kriya? É expandir suas fronteiras. Essa é minha família, esse é meu pai, essa é minha mãe. Esse é meu núcleo. Expandindo, expandindo. Esse é meu país, aquele é outro país. Expandindo, expandindo. Então, a princípio, a família brasileira vai ganhar um ashram rural. Mas não é isso. A família latina está ganhando um ashram rural. Mas não é isso. A família inteira, internacional, está ganhando um ashram rural. E não é isso. A criação inteira está ganhando um ashram rural. Porque o guru, quando ele tem uma visão de um sonho, um desejo, não é um negócio egoísta de falar, nós vamos ter mais Kriyavan. A visão de um guru é uma coisa que a gente não consegue imaginar a expansão e o objetivo e o alcance disso. Mas se ele expressa um desejo, é que esse desejo tem uma perspectiva muito, muito maior do que a gente possa imaginar. Não é, agora a gente tem uma fazenda e a gente pode ter mais Kriyavans. Não. Esse local, eu tenho certeza absoluta. Ainda não sei como e a magnitude disso, e nós vamos descobrir. Mas para servir numa escala muito, muito maior a criação. E de várias maneiras. Esse é o convite, essa é a perspectiva. E como que vocês gostariam que cada Kriyavan sentisse fazendo parte desse sonho? Como que é a perspectiva de vocês participando desse projeto? Como que eles deveriam encarar? Quem está assistindo a gente vai viver esse sonho, todos nós juntos. Eu vou passar a minha perspectiva e eu vou dar para o John Baba. O que eu imagino é que cada um Kriyavan da nossa família Kriya deveria sentir isso como um desafio pessoal. E falar, isso é meu. Não é, tem um Swami que é o Ashram, ou isso, nossa, eu moro longe. Não. Esse Ashram é meu. O Guruji falou direto comigo e no meu coração ele falou, eu te desafio. Você vai realizar o meu sonho ou não? E com essa atitude, com essa pegada, vai acontecer tudo. Individualmente, coloca no seu coração, o Guruji me deu uma missão e eu vou fazer ela acontecer. Depois nós vamos entender todos juntos como nós vamos fazer isso acontecer. Mas abriguem isso, abracem isso, e isso já aconteceu. Essa é a minha visão de como a gente tem que entender e encarar isso. E a gente está planejando isso, ajuda de infinitas maneiras. Seja pegar uma enxada e carpir, seja quebrar o seu cofrinho de porquinho, seja meditar mais. Não importa, nós vamos ter trabalho e missão para todo mundo. Com certeza. Tem muita diversão pela frente. Por que o Guruji falou que a América Latina é um campo propício?
é por causa do coração do latino. Aqui no Brasil, ou na Argentina, as pessoas chegam e falam, o que eu posso fazer? Como é que eu posso contribuir? Uhum. Já naturalmente são voluntários. Né? Puxa vida, eu quero fazer parte. Com esse espírito latino que tem, então, agora vamos ter um lugar. E o que vai dar vida para esse lugar, claro que os gurus e a natureza e tudo, mas as pessoas, que vai dar vida, né? E a América Latina é um campo propício para essa prática nossa de cria. Essa ideia que você faz parte de algo maior, que nem o Swamiji estava falando, e fazendo parte não só receber, a gente recebe muita coisa, mas a gente vai querer doar, dar, oferecer de mim. Os vários talentos das pessoas, as energias das pessoas, não importa homem ou mulher, não importa a idade, não importa a profissão, todos são bem-vindos. Todo mundo tem algo para contribuir. É um grande passo. Quando falamos dos sonhos, esse momento, por exemplo, a gente acha esse momento muito auspicioso, muito bacana, muito legal. Mas o que vai ser no futuro? A gente não sabe. Mas, sem dúvida, em futuro, daqui a 20 anos, nós vamos falar, nossa, pensamos em um terreno, um lugar bacana, mas era muito mais do que isso. Então, isso que a gente tem que entrar nesse fluir, nessa energia. E todos de vocês, todos que estão escutando, cada um tem algo que pode contribuir. Não só para esse lugar, mas para a cria. E isso vai expandir para suas comunidades também, teu jeito de ser, seu comportamento, sua maneira de fazer as coisas. E isso vai contribuir bastante. Então, eu não tenho dúvida sobre esse projeto novo. Nenhuma. Nenhuma. Bom, meus queridos e minhas queridas, temos uma missão linda pela frente. Esse é só o primeiro episódio dessa jornada. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam dessa grande novidade, desse momento lindo, histórico, dessa oportunidade de servir que foi colocado no coração de cada um. Não percam os próximos episódios. Eu espero que a gente grave o próximo episódio muito em breve, já na propriedade, com todas as energias boas de todo mundo, para a gente materializar esse sonho. Acompanhe as redes sociais da CRI, como o John falou, Swami também falou, todo mundo pode ajudar, e toda ajuda tem a mesma validade. Não tem ajuda melhor ou pior. Enfim, então esse é uma grande novidade que a gente queria contar para vocês. A gente vai mostrar tudo, os perrengues e as partes boas aqui no canal da Cria Yoga. Não deixem de acompanhar, se inscrevam no canal da Cria, deixem o comentário de vocês, de onde você está vendo esse vídeo, para a gente ter essa sensação ainda maior de pertencimento, e eu tenho certeza que todos nós vamos construir esse sonho juntos e entregar a materialização do sonho para o nosso Guruji, que também vai ser para o Gurudev, que vai ser para todos os mestres da Cria. Então, continuem acompanhando o Swami, John. Muito obrigada pela oportunidade. Foi ótimo. Obrigado. Obrigado a todos. Tchau.